Olá pessoal, está começando mais um vídeo sobre o Japão e dessa vez eu vou falar sobre roteiro, o que fazer numa viagem para o Japão. Já tô aqui caracterizado, vai fazer sentido daqui a pouco do porquê que eu tô com esse negócio aqui da Disney. E eu vou entrar nos detalhes do que fazer em cada dia por 3 cidades. Então a gente vai falar aqui sobre Tóquio, a gente vai falar sobre Kyoto e vai falar sobre Osaka. Bem, primeiramente queria dizer que Tóquio tem muita coisa pra fazer. Então eu vou compartilhar com vocês o que foi o meu roteiro. Se eu ficasse 20 dias em Tóquio, dava pra fazer coisas durante 20 dias, tá? Mas não foi o meu caso. Então, dentre os dias aqui que eu fiquei, eu vou compartilhar pra vocês o que eu fiz em cada dia, o que eu recomendo. Bem, pro primeiro dia, eu trouxe até uma cola aqui, porque eu não vou lembrar de todos os nomes. Inclusive, não sei falar os nomes em japonês, tá? Então vou passar uma vergonha aqui. Mas de imediato, já posso falar sobre o mercado Tsukiji, por aí, Tsukiji, que foi um mercado de peixe que a gente foi logo no primeiro dia e foi incrível. É uma região, na verdade, então são várias ruezinhas vendendo peixe, sushi, tem até sobremesa, tinha coisa com morango e tal. Vale muito a pena, tá? É de graça, é um rolê que você vai andando, vai beliscando algumas coisinhas, aí claro que o que você comprar você paga, mas vale muito a pena, você não precisa ir no horário do almoço necessariamente, tá? Eu fui bem de manhãzinha, então foi um primeiro contato muito legal. Inclusive eu comprei até um biscoito, né, parecia um crepe, um biscoito, que tinha um polvo no meio, e era muito louco, porque parecia um raio-x do bicho, assim, enfim, acho que deu o que falar, é o primeiro vídeo, inclusive, aqui do canal. Recomendo você assistir se você não assistiu. Depois disso, acho que é super válido você andar mais pela cidade, tá? Tem vários bairros super interessantes. Depois disso, a gente foi em Harajuku, que é uma região geek, então é muito voltada para a cultura pop, animes e tal. Então se você vai para Tóquio, você vai passar em Harajuku, é uma rua principal ali que tem vários comércios e coisas acontecendo. Outra coisa também que dá para fazer no primeiro dia, a Tower Record, que é um prédio de 9 andares voltado para discos e livros. Então além de vinil, álbuns em CD e tal, tem uma coisa muito interessante, porque ele traz o internacional, mas ele também traz o que é local. E os andares que são de coisas locais, assim, são muito bombados, assim, é cheio, tem intervenções de coisas assinadas, autógrafos e tal, então, tipo assim, é muito legal, uma experiência bem interessante, recomendo você também conhecer esse prédio. E depois de andar mais um pouco, você pode parar em Shibuya. Shibuya é uma região muito famosa por duas coisas. Tem o cruzamento de Shibuya, que tipo assim, é super bombado. Ele não é tão grande quanto parece, tá? Quando você chega lá, você acha que ele era maior e não é tanto assim. Mas é famoso, então tem que ir, é de graça, né? Um cruzamento. E ali tem também o Hachiko, que é um cachorro, né? Na verdade é uma estátua de um cachorro, que inspirou o filme Sempre ao Seu Lado, que é um filme onde o cachorro tá sempre esperando o dono voltar do trabalho, o belo dia o dono morre. Spoiler. E o cachorro continua indo todo dia esperando o dono até ele morrer. Então lá tem a estátua, né? Que é do cachorro original, que inspirou o filme. E também tem a Shibuya Sky, que é um prédio que lá de cima você consegue ver a cidade. Recomendo muito, tá? É uma coisa muito concorrida pro pôr do sol. Na verdade, qualquer observatório é muito concorrido no pôr do sol, tá? Mas esse especificamente, ele é muito legal. Ele tem uma coisa meio acolhedora, tá? Então você chegando lá, você tem a região para sentar no sofá, tem uma região mais aberta, tem rede. É como se fosse um grande terraço. Então, um grande terraço que você chega lá cedo e você consegue. Quando você compra, você agenda o horário, tá? Você consegue comprar isso de casa. E uma coisa também que daria para fazer no primeiro dia, mas a gente acabou não indo, a gente não priorizou, é o Moriarty, né? Que é um museu que tem umas intervenções meio Nova York, né? Eu já vi isso em Nova York, então acho que pode ser uma referência para alguns. Que tem umas coisas de espelho, umas bolas espelhadas e tal. São ambientes bem imersivos. Então, a gente não foi nesse museu, mas poderia encaixar no primeiro dia se você quiser muito, tá? Não senti falta, mas é isso, foi o que eu te falei. Se eu ficasse 20 dias em Tóquio, teria coisa pra fazer durante os 20 dias. Pro segundo dia, já recomendo iniciar com a Skytree. É uma torre que é incrível, ela é enorme, ela é a maior torre do Japão. Tem deixa eu olhar na minha cola, 634 metros. Eu fui num dia muito lindo, então tem esses riscos, tá? Quando você vai num observatório, que se o dia estiver ruim, vai ser ruim, né? Pra você visualizar as coisas lá de cima. Mas eu tive essa sorte, então recomendo vocês avaliarem se vale a pena comprar com antecedência ou não. Se comprar com antecedência, na verdade você não compra o ingresso, tá? Você compra um voucher, que chegando lá na hora você tem que trocar pelo ingresso. Então a gente inclusive até pegou uma filazinha pra trocar. Mas se a gente fosse comprar, a gente pegaria uma fila um pouquinho maior. Então, eu não sei se foi o dia que a gente foi, eu não sei se a gente foi no final de semana, mas estava movimentado, estava cheinho, tá? Então, avalie aí se vale a pena ou não deixar para o dia da compra ou não. Custou por volta de 2.700 ienes,
o que dá aí entre 90 e 100 reais. A conversão sempre pode mudar, então se apegue mais ao que eu tô falando em iene do que em real, tá? Porque o valor em real muda. Inclusive hoje tá mais caro do que tava na época quando a gente foi, então se apegue a 2.700 ienes, tá? E aí depois você vê quanto é que tá isso. Depois disso, ainda no segundo dia, você consegue visitar o templo Sensoji, que também é ali no mesmo bairro de Asakusa. É muito perto da torre, tá? Uns 20 minutos a pé. Então é possível, é de graça. É o templo budista mais antigo de Tóquio. O ano de construção foi 640 e pouco. Então ele ainda tá de pé, ele ainda tá lá movimentado. Tem uma rua de comércio na frente dele. Tem várias lojinhas, você vê o que as pessoas gostam de comprar. É muito turístico, mas embora seja muito turístico, eu achei os preços justos. Inclusive eu comprei até, acho que foi um hashi lá, uma caixinha de hashi, que estava ao mesmo preço ou mais barato ali do que em outros lugares. Então dá pra garimpar e você avaliar o que tá valendo a pena ou não, tá? Não é um lugar caro pra você comprar. Ali naquela região, inclusive, ela é muito perto, pra não dizer na frente, né, de um prédio que é de informação ao turista, que eu falei isso até no outro vídeo. Então é um lugar onde você vai fazer o seu DPS, você vai tirar dúvidas em inglês, sobre roteiro, sobre como chegar em algum lugar, como chegar na Disney. Então, recomendo você ficar, inclusive, hospedado em Asakusa, tá? Já dei essa dica no último vídeo, vale dar uma olhadinha lá, indiquei qual foi o hotel que eu fiquei. Recomendo muito, acho muito bem localizado o bairro. Depois disso, dá pra você conhecer outro bairro. Akihabara é um bairro conhecido por ser eletrônicos. Então é um lugar onde você vai comprar câmera, é um lugar onde você vai comprar iPhone, é um lugar muito barato. Na verdade, todo o Japão vende coisas muito baratas, tá? Só que lá tem um prédio que é enorme, cada andar é mega conectado, então é como se fosse uma estrutura de um shopping, mas na verdade é tudo conectado como se fosse uma coisa só. O nome do prédio é Yodobashi Akiba. Tem 9 andares de eletrônicos, e assim, você vende de televisão até qualquer coisa eletrônica, PlayStation. Não sei se você sabe disso, acho que eu já falei em algum vídeo. Eletrônico lá é metade do preço. Se um iPhone aqui é X, lá é metade desse X. Então vale muito a pena. E é nesse bairro que você vai comprar, nesse prédio especificamente. Nessa região também tem uma loja chamada Gigo. Na verdade, essa loja tem mais de um lugar, tá? Mas aí, como você já tá no lugar dos eletrônicos, não custa nada você ir nesse lugar. É um lugar de entretenimento, que tem vários jogos pra você fazer, especialmente aqueles de pegar pelúcia, tá? É um clássico, você bota lá a moedinha, ele tenta pegar a pelúcia pra você. Recomendo, acho que faz parte da experiência, tá? Tem muito disso em Tóquio, no Japão como um todo. Acho que faz parte. Se você já tá nesse bairro, visita uma Gigo aí só pra ter experiência. E por último, Ginza. Ainda dá pra visitar Ginza, já vai estar de noite, mas é possível você visitar Ginza, que é um bairro nobre, tá? Então é um bairro para quem tem condições. E aí você pode conhecer a Uniqlo de Ginza, que tem 12 andares, ela é uma referência. Cada andar para um público específico. É muito engraçado, você tá tipo no feminino, aí você pro próximo é masculino, aí você pro próximo é adolescente, você pro próximo é criança. Cada andar tem um objetivo. Ele tem inclusive uma entrada assim, impactante da forma de apresentar as roupas, como se fosse um pêndulo. Posso botar aqui algumas imagens. Vale muito a pena. Eu acho que esse dia acaba sendo um dia que parte dele vira dia de compra, né? Então você compra eletrônico, você compra roupa, você compra um pouco de tudo e conhece um bairro novo. Em Ginza também você consegue ver uma estátua do Godzilla. Não é uma estátua grande, tá? Mas se você já tá ali, você não custa nada andar, né? É uma rua ali paralela à rua principal. Posso botar aqui qual é o nome do lugar onde você vai encontrar essa estátua e também ir direto pra Torre de Tóquio. Ela vai estar fechada nesse horário de noite, que aqui a gente já tá falando já de 9, 10 da noite. Mas mesmo de noite acho que dá pra tirar uma foto, ela fica iluminada, ela é muito bonita. Ela lembra vagamente a Torre Eiffel, só que ela é de outra cor. E eu recomendo vocês irem, não recomendo você subir, tá? Ela não é tão alta pra você subir, então se você já foi na Shibuya Sky e se você já foi na Skytree, não faz sentido você subir na Torre de Tóquio. Ela é uma torre funcional, inclusive, de comunicação, que está em funcionamento e ela é ótima para tirar foto. E para o terceiro dia, temos o Monte Fuji. Olha, eu fiquei muito emocionado no Monte Fuji, realmente foi uma experiência, e é um rolê que preenche o dia inteiro. Então eu fiz um vídeo, eu não sei se é aqui ou se vai aparecer aqui um card falando disso, que eu trouxe todos os detalhes, tá? Aonde compra a passagem do ônibus, aonde você pega, como é que você chega, quanto tempo leva, já adianto que leva 2 horas, então... É um passeio que leva o dia inteiro, que é longe, mas vale muito a pena. Tire um dia para visitar o Monte Fuji. Você não vai subir o Monte Fuji, mas você vai num lago que ele tem uma visão muito perto do Monte Fuji, então tipo, é quase colado nele. Tem um campo de lavanda. Quando eu fui, tava frio, então o campo de lavanda tava mais para um campo de trigo, tá? Então tava tudo morto. Posso até botar alguns registros aqui. Tive a sorte de chegar num dia muito bonito. Inclusive nesse vídeo eu até recomendo vocês terem uma flexibilidade no roteiro para vocês conseguirem mais perto comprar essa passagem de ônibus que ela não oscila.
E aí você decide qual é o dia, assim, baseado com o clima-tempo. Então segue essa dica, porque você não pode deixar de visitar. O ônibus custou 1.200 ienes, que dava aproximadamente 60, 70 reais cada trajeto, então mais ida e volta por volta de uns 150 reais. Vale cada centavo porque é longe, né? É o meio mais econômico e que faz mais sentido. Além de você estar visitando esse lago com essa vista maravilhosa, tá? Inclusive tem até um sorvetinho ali que vende no sabor lavanda, enfim, é super bacana. Você pode ir no Pagoda Chureito, que é um ponto alto, assim, é um cartão postal. Eu tenho certeza, vou botar essa foto aqui, ó. Essa foto foi eu que tirei. E eu tenho certeza que você já viu essa foto em 1000 lugares diferentes, porque é um lugar clássico. E isso aqui não é uma trilha super louca não, tá? Então isso aqui é uma vista que tem uma escada em concreto, você chega lá, tem um lugar onde você para tirar foto. Então é literalmente um ponto turístico mesmo de graça, é só você realmente fazer esse percurso a pé. O dia só tem que estar bonito. E além desse cartão postal, tem um outro ponto que é bombado no Pinterest e em outros lugares, mas você não sabe aonde tirar, que é essa foto aqui, ó. É muito lindo, é uma rua que no final tem um monte de Fuji, enfim, o dia tem que estar colaborando, mas eu consigo te colocar a localização dele. Então esse é um ponto mais ou menos, né? Se você entender qual é a rua, você consegue entender ali aonde que você vai tirar essa foto exatamente. Mas esse ponto ele é um ponto comum, não tem nada demais, é literalmente só uma rua onde alguém decidiu tirar foto. E é o tempo suficiente para você fechar seu dia, pegar seu trem até o ponto do ônibus e do ônibus vir para casa. Esse roteiro aqui não vai incluir restaurante, mas eu não posso deixar de falar do Kura Sushi. Cara, o Kura Sushi foi um restaurante, tipo assim, um achadinho da internet que realmente é muito bom. Talvez ele não seja um dos mais baratos que exista, mas ele é muito bonito, ele é muito acolhedor, é um ambiente super agradável. Tem mais de um lugar, mas a gente foi no de Tóquio, que é lindíssimo, posso até botar aqui uma foto. Ele tem sushi de esteira, que é uma coisa que as pessoas adoram, né? E também dá pra você solicitar coisas. Então no tablet você abre, você pede as coisas quentes que você quer, a bebida. Tem uma bebida com melão que é clássica, que vem um sorvete em cima, inclusive. E é uma experiência super bacana. Então, recomendo. Se nesse dia ou em qualquer outro você tiver a oportunidade de comer no Kura Sushi, vai que você vai gostar. E agora as opções para o dia 4 do roteiro. Eu comecei o dia com o Zoológico de Ueno. Eu sei que não é um rolê que agrada a todo mundo, então avalia se vale a pena ou não pra você. Não é caro, é por volta de uns 20, 30 reais, era 600 ienes. Tinha alguns diferenciais, então você conseguia ver o panda, por exemplo. Tem inclusive o panda vermelho, que foi uma inspiração pro filme Red, não sei se vocês já viram, da Disney, que representava uma família asiática, inclusive. Então assim, achei super legal, acho que foi uma experiência muito válida, mas não é todo mundo que vai gostar, então talvez você possa trocar por outra coisa. Em seguida, daria pra gente ir pra um prédio do governo, né, da prefeitura, que tem um observatório de graça lá em cima. O problema é que quando a gente tava pesquisando, a gente viu que tinha muitas regrinhas, então não abria em alguns dias de final de semana, ou durante a semana, não lembro, não abria feriado, tinha que ser até um horário X, então tinha muitas regrinhas e a gente não queria adaptar o nosso roteiro para isso. Até porque a gente já foi na Skytree e a gente já foi na Shibuya Sky. Então assim, a gente já foi em 2 observatórios, então não tem problema de não ir no terceiro. Então a gente cortou isso do nosso roteiro, mas daria pra gente ir se a gente quisesse. Mais pra tarde dá pra você conhecer o Templo Meiji. O Templo Meiji é um templo muito grande, ele fica praticamente no meio de um bosque, de um parque, tá? Ele é muito grande, então você vai andar bastante. Inclusive até da estação mais próxima até ele, você anda consideravelmente, pelo menos uns 20 minutos. Mas ele é muito bonito, dá pra você dar uma volta, conhecer. Templo, eu sei que não é todo mundo que vai gostar, então se você não for uma pessoa muito animada com o templo, talvez você possa cortar esse templo. Ao contrário do Sensoji, que é um templo que você não pode cortar, que foi o templo que eu falei no outro dia, eu acho que vale a pena, mas se você não quiser, eu acho super compreensível. Uma curiosidade também que é interessante, eles plantaram cerca de 100 mil árvores ao redor desse templo, porque quando você entra lá, parece que está quase como uma floresta, tá? É muita árvore, muito parque, é muito verde. E é muito louco saber que não tinha nada, né? E que eles plantaram tudo do zero. Então fica aí até essa curiosidade pra você, caso você queira conhecer esse lugar. Pra fechar o dia, tem a Golden Gai. Olha, a Golden Gai, eu acho que ela divide muitas opiniões. É um lugar que ele tem muito barzinho, tem uma estética muito underground, então não me agradou tanto, porque eu sou mais careta. Mas acho que se uma pessoa for do barzinho, da bebida, de sentar, uma coisa meio boteco, talvez goste, tá? Eu posso colocar aqui algumas fotos. É um lugar que destoa completamente do que você imagina de Tóquio. Mas se você não fizer questão, vai para um outro restaurante, vai para outro lugar. Opção que é o que mais tem, tá, gente? Para os dias 5 e 6, eu coloquei Disney. Porque a Disney tem mais de uma, né, em Tóquio. Elas ficam no mesmo lugar, por isso que eu acabo tratando como se fosse uma coisa só. Porque você vai para o mesmo destino, é um trenzinho que você pega, só que
Numa estação é uma Disney, na outra é outra Disney, tá? É essa a diferença. Tem a Disney Sea e a Tokyo Disney, ficam no mesmo complexo. Só que as duas não dá pra visitar no mesmo dia, assim, ficaria extremamente corrido. Então, se você quiser uma coisa diferente, você pode ir no Disney Sea, que só tem lá. Tem uma pegada mais de lugares, de continentes, uma coisa envolvendo mais mar. É super bacana, é diferente. E tem a Tokyo Disney, que é o clichê de Disney. Tem o castelo, etc. Inclusive, se você quiser fazer uma escolha, recomendo a Tokyo Disney. Porque é a Disney que realmente vai ter a cara de Disney, né? Que é o estereótipo. Como sempre eu falo, tem mais de um preço, então o preço varia. Varia de acordo com a data do ano, com o dia da semana, com o mês. Tem N fatores, mas está oscilando ali por volta de 9.000 a 11.000 ienes. Então isso pode ficar ali por volta de uns R$ 400, para mais ou para menos. Depende do dia, do mês, enfim, esses fatores. Recomendo comprar com antecedência, mas se você achar que prefere esperar para poder ver o clima e tudo mais, também acho válido. Não acho que a Disney esgotaria assim tão rápido, mas é importante você saber as datas que estão baratas, tá? Então acompanhe isso no site, que é uma dica super importante. Para o 7º dia, eu deixo como um dia de improviso. Então é um dia que você pode conhecer o Centro Pokémon, por exemplo, que fica inclusive num shopping chamado Sunshine City. Achei que valeu super a pena, é o maior centro Pokémon que tem. Centro Pokémon não é nada mais do que uma loja, tá, gente? Então é uma loja grande que vai vender meia, pelúcia, brinde, qualquer mimo que você imaginar de Pokémon vai ter nesse lugar, tá? Tem mais de um centro Pokémon, só que esse é o maior. Então se você quiser ir no maior, fica nesse shopping. A gente andou mais um pouco, a gente conheceu outros lugares que a gente não conhecia, teve experiência de andar mais a pé, então um dia mais improvisado, que fechou com Shinjuku. Shinjuku é um bairro também super bacana de você andar mais um pouco e conhecer um prédio, tem um Godzilla gigante lá em cima. Se você pesquisa sobre o Japão, provavelmente você já deve ter visto essa foto em algum lugar. Vou colocar aqui, ó. Fica em cima de um prédio, é super bacana, tá? Vale tirar foto. Mas acho que Shinjuku é um lugar mais pra você só andar mesmo e conhecer os bairros, tá? Não vai ter grandes pontos turísticos além do Godzilla gigante. Esse foi o meu roteiro completo para Tóquio e agora a gente vai falar sobre Kyoto. Kyoto é um lugar que tem bem menos coisa para fazer, tá? É um lugar bem menor, mas que vale a visita. Tem coisas belíssimas para ver. Vale ressaltar que por ser um lugar pequeno, né, muita coisa dá para se fazer a pé e também é muita coisa de graça. Então assim, é um lugar muito bom para você ficar porque você acaba economizando. Vale a pena você pagar as passagens individuais, tá? Não vale a pena muito o Day Pass, porque como eu falei, dá para visitar muita coisa a pé. E pro primeiro dia, já recomendo vocês visitarem o Shioin, que é um templo, que eu não sei se falei corretamente, mas é um templo, inclusive, que a escadaria foi referência aí para um filme chamado O Último Samurai. Então é um templo bem famoso, bem grandioso, é de graça você visitar, e é um dos principais templos budistas do país. Considerando o primeiro dia acaba sendo o dia da chegada, então você consegue andar mais um pouquinho de uma forma improvisada, e pode fechar o dia em Gion. Gion é um bairro muito famoso por causa das geishas, tá? Então, é o bairro das geishas que você consegue fazer jantar com a geisha, atração com a geisha, tem 1000 coisas com a geisha. Então, vale a pena você pesquisar com antecedência. A gente deixou pra fazer lá a escolha, acabou que a gente não escolheu muito, a gente só viu geisha de longe, a gente não fez essas atrações. Mas me arrependo. Então, dá uma olhadinha no Get Your Guide, vê se tem alguma coisa legal, eu acho que vale essa experiência de uma noite em Gion com as geishas. Pro dia seguinte, a gente começou o dia no mercado Nishiki. O mercado Nishiki, eu achei que seria igual o mercado de peixe que teve em Tóquio. Só que não, é um lugar mais fechado. Inclusive em Kyoto tem muitos lugares fechados, tá? Como se fosse uma grande galeria com telhadinho, cheio de comérciozinho. Então isso é muito, muito, muito comum. E eu achei uma energia diferente. É um mercado de peixe, de refeição e tudo mais. Só que não abria cedo, tá? Já abria meio tardezinho, então é um lugar mais realmente pra você comer, tipo, ou de tarde, ou almoçar, enfim. Não é um lugar para você chegar muito cedo. Então, começar o dia com ele não é uma boa ideia, mas eu não sabia, acabei indo cedo e peguei muita loja fechada, tá? Então, recomendo vocês irem em outro momento. Depois dali, a gente foi para Fushimi-Inari, que é um santuário, tá? É um complexo de toris que tem uma sequência, são mais de 2.000 toris, tem um caminho assim por meio da floresta. Cara, é muito legal, uma experiência super bacana, não tem como não ir. Então vai, acho que você vai ter que pegar um trem, acredito eu. Inclusive eu fui em algum dia, aí eu não sei se foi uma exclusividade de sábado, de domingo, não sei qual foi o dia que eu fui, mas teve um monte de comida de rua ali na entrada da trilha pra Fushimi-Inari. Pena que eu não gravei, mas a gente comeu coisas super diferentes e eu acho que é importante estar aberto para essas experiências também culinárias. De lá também a gente foi para um outro templo chamado Kiyomizu-dera. É um lugar super bonito, super bacana, é válido também. Foi muito barato, não lembro o valor exato, mas eu posso botar aqui na tela e pesquisar. Foi um dos poucos lugares pagos, tá? Então, muito lugar é de graça. E esse foi um dos poucos lugares que foram pagos.
mas vale a pena, e dali vale explorar a região, tá? Tem uma região também bastante comércio. Só não era o mais barato de todos. Eu achei mais barato, inclusive, aquela rua lá na frente do Sensoji. Dá uma olhadinha, compara os preços, tem uma experiência de conhecer um pouco mais de Kyoto naquela região que vale muito a pena. E para fechar o dia, a gente foi no templo Heian-jingu, que é um templo que não é tão grande assim, inclusive a gente já pegou ele fechado, a gente foi no final do dia. Mas por que eu acho que é válido você visitar? Na rua de entrada que dá para ele, né, tem um torii enorme, é ótimo para tirar foto, é muito impactante, e acho que vale essa experiência para você fechar o seu dia em Kyoto. E pro terceiro dia, a minha sugestão é você iniciar já no Bosque de Bambu. O nome é Bosque de Bambu, deixa eu dar uma olhadinha na minha cola, Arashiyama, que ele é um lugar super bacana para tirar foto também, tem vários bambus altíssimos, mas só vale você diminuir sua expectativa porque ele não é uma área muito grande, tá? Eu achei que era enorme esse bosque, não é tão grande assim não. Chegando lá no final, tem um observatóriozinho, que se você quiser é pago, eu não lembro o valor exato, mas só para você saber que isso existe. Eu não fui porque o dia não estava muito bonito, não ia valer a pena. Mas a região como um todo, como eu falei, não é tão grande, ela é de graça, essa região, né, para você visitar esse bambu, e é um pouquinho longe do centro de Kyoto, tá? Então é um dos poucos lugares que é meio longinho. Como o resto do meu dia estava meio livre para improviso, eu optei nesse dia já adiantar o bate-volta de Nara, que eu faria no dia seguinte. Então nesse dia eu já fui para Nara, que foi quando eu ativei o meu JR Pass, e aí se você quiser saber mais dicas sobre JR Pass, como que você faz um trajeto com o Shinkansen, etc., assiste um vídeo, que eu não sei se está aqui ou se está aqui, ó, que é sobre trem-bala, tá? Lá eu explico todos os detalhes sobre o que eu fiz para economizar com o trem-bala. Mas nesse dia eu ativei, fui para Nara, fui pro parque de Nara, né, que é super importante, que é onde tem os veados, você alimenta eles e tal. Tem um biscoito lá especial que você compra, não é caro. E além dessa experiência toda tem um templo que tem um Buda de bronze gigantesco, que é incrível, vale super a experiência, é de graça também para entrar, tá? E quando você sair, eu duvido que você não vai querer comprar pelo menos um chaveiro. E agora indo para Osaka. Bem, Osaka já é um lugar maior do que Kyoto, mas também é menor do que Tóquio. O primeiro dia foi num templo que ele diz ser o primeiro templo budista do Japão. Essas coisas de primeiro alguma coisa é sempre complicado, se você pesquisa sempre vai dizer que é outro, tá? Mas ele diz ser o primeiro budista do Japão. E ele não é tão grande, tá? Ok, mas ele tem sua relevância, ele é bonito. O nome dele é Shitenoji. Devo ter falado errado, mas vou botar aqui na tela. Acho que vale a pena pela região. Foi inclusive onde a gente fez a nossa melhor refeição. A gente parou em algum restaurante muito local, não tinha nenhum turista, era pequeno inclusive. Posso até botar uma foto aqui. E a gente começou a pedir umas coisas assim, tudo tava muito bom. Então assim, foi uma experiência muito, muito boa pela região. Tá? Então acho que vale a pena essas coisas pra gente se aventurar cada vez mais. Nesse dia você também pode encaixar uma torre que ela é um ícone de Osaka. Eu diria que Osaka tem duas coisas icônicas, que é essa torre e o Dotonbori, que eu vou falar daqui a pouco dele. Mas essa torre se chama, deixa eu dar uma olhadinha na minha cola, porque não vou lembrar desse nome, Chisutenkaku. Acho que eu falei rápido, mas falei certo. Ou se eu não falei certo, eu disfarcei falando rápido. Vou botar o nome aqui. É um observatório, mas também vale por si só você tirar uma foto, porque é uma torre icônica. Ali embaixo, inclusive, tem até um Kura Sushi. É menor, mas tem. Falando em refeição, também dá pra você conhecer outros mercados, assim como Kyoto, que tinha um mercado coberto. Em Osaka também tem outros, como por exemplo o mercado Kuromu. Então, mesma proposta, refeições, peixes, etc. Tem preços bons, então vale você visitar, vale você dar uma voltinha. E falando em refeição, em comida como um todo, você precisa comer o cheesecake Hikuro. É um cheesecake muito famoso, você já deve ter visto vários vídeos, que é um cheesecake que fica balançando assim quando você sacode com a mão, porque ele é todo maciozinho, fofinho, parece uma nuvem e é uma delícia, tá? Tem um leve gostinho de pudim, só que um pudim com um pouquinho de gostinho de ovo, mas é bom, vale a pena, vale a experiência, tem fila. Acho que é uma coisa turística, mas ainda assim tinha bastante gente local comprando. Ele fica perto, inclusive, do Dotonbori. Dotonbori, como eu falei, é um outro ícone de Osaka, que é um canal com vários telões. É como se fosse uma Times Square, só que menor, mais enxuta, com um canal passando. Então é um lugar onde tudo acontece em Osaka, tá? É um lugar principal. Inclusive tem que tirar foto com o corredor, que é uma ilustração que ficou famosa, não sei porquê. Acho que ninguém sabe, na verdade, porquê. E as pessoas sempre estão lá tirando fotos, ou imitando a posição dele, ou apontando pra ele, enfim. E é um lugar realmente que não tem como não ir. Pro segundo dia, recomendo você no santuário Nambayazaka. É um templo que era pra ser um leão, mas parece mais um dragão. É gratuito, fica no meio de um bairro. É super aleatório porque é um quadradinho de terreno muito pequeno, que você pode só entrar e sair e fica aberto. Mas ele por si só é bem bonito, bem grandioso, dá pra tirar bastante foto. E aí dá pra você andar mais um pouquinho na região e conhecer o castelo de Osaka. O
Castelo de Osaka não é caro, tá? Ele é bem baratinho. Ele fica ali entre 20 e 30 reais. Dá pra comprar com antecedência no site. Ele só é um pouco decepcionante lá dentro, tá? Porque eu achei... Mas aí também foi quando eu pesquisei. Eu achei que o castelo eu pudesse ver os cômodos, como que alguma coisa era antigamente, né? Se tinha alguma coisa preservado. Só que não, tá? A parte interna inteira dele é como se fosse um grande museu reformado. Então não tem nada de antigo dentro dele, só do lado de fora. É só uma casca. Então eu achei isso um pouquinho frustrante. Mas ele é muito bonito, se você quiser ir lá, tirar foto pelo menos do lado de fora, é um lugar válido pra ir. Depois disso, vale você ir na Almeida Sky, que é mais um observatório, só que é um observatório agora em Osaka, que você pode ver o pôr do sol. Custa 1.500 ienes, do que daí provavelmente uns 60, 70 reais. Eu adoro observatório, mas acho que também dá pra ir, não precisa ir mais de um por cidade, né? Exceto o Tóquio, que eu fui em 2. Então, acho que você fecha seu dia e acho que você fecha a sua experiência assim, como coisas principais pra conhecer em Osaka. Pro dia 3 a gente já foi pra Hiroshima, a gente fez um bate-volta, e a gente foi pra ilha de Miyajima, que é a coisa mais linda, gente. Tem praia, água é incrível, é lindo, lindo, lindo de morrer. Só que é muito longe, então tipo assim, você vai pra Hiroshima, você ainda vai pra Miyajima, tipo, é depois, é uma ilha. Então se você quiser realmente explorar Hiroshima, você tem que ir muito cedo, porque Miyajima é bem longinho, não tão longe de Hiroshima, mas o trajeto demora muitas horas. E aí depois da volta você para em Hiroshima, aproveita e aí você volta pra Osaka, tá? Em Hiroshima dá pra você ir no Parque Memorial da Paz, inclusive é onde tem ali tudo reunido, tá? Você já vai no museu, que é incrível, impecável. Tem um valor simbólico ali, se não me engano, acho que por volta de uns 2, 5 reais, alguma coisa assim. É bem simbólico o valor, mas é muito impactante. Do dia que eu fui, fechou cedo, então fica atento que eu acho que o dia, né, de acordo com o dia, o horário muda. Não deixa pra chegar tipo 4, 5 horas, tá? Tenta chegar pelo menos até 3, pra você garantir que você pegar aberto. Depois dessa experiência, você consegue andar ali o resto da rua, onde você vai ver o domo da bomba atômica. Tem esse nome porque a bomba explodiu muito perto de um prédio, e o prédio conseguiu preservar a sua cúpula, né? Tinha uma estrutura de ferro que se manteve ali em pé. E ele ainda está intacto, e eles denominaram como o domo da bomba atômica. Então é tudo ali muito perto, tá? Então em Hiroshima você consegue explorar se você quiser, mas se você não tiver tempo, você consegue em um lugar só visitar as coisas principais. Para fechar o terceiro dia, a gente foi no Castelo de Hiroshima. Já estava tarde, né? Já estava de noite, a gente pegou ele fechado. Ele fica dentro de um parque, então é possível você chegar muito perto dele, tá? A pé. Acho que ainda vale, mesmo fechado, pra você tirar uma foto, ter um registro, mas você não vai conseguir entrar nele, se você for tarde, no caso. E pro quarto dia, você pode ir já direto pra Himeji. Himeji é uma outra cidade que é muito famosa pelo Castelo de Himeji. Mas só tem isso, tá? Então assim, é um passeio que você consegue fazer muito rápido, tá? Saindo da estação, você segue a rua e você já tá no Castelo de Himeji, entra, tira foto, faz o que você quiser, volta pela rua e entra de novo no trem. Não é um lugar que vale a pena você perder muito tempo ali, porque tem outras coisas pra você fazer em outros lugares, tá? O Himeji realmente se resume mais ao castelo. O castelo também não é caro, fica ali por volta de 1.100 ienes e dá pra comprar com antecedência. Depois disso a gente foi pra um aquário em Osaka, que é muito famoso, ele por muito tempo foi o maior aquário do mundo, mas hoje já, enfim, tem outros, já passaram dele, né? Mas ainda assim, vale a pena, achei super interessante. Eu acho que ele tem a mesma energia do zoológico. Então, se você não é a pessoa do zoológico, acho que você também não vai ser a pessoa do aquário. Mas achei que valeu a pena, acho que foi uma coisa super diferente. Mas ele não foi tão baratinho, então ele realmente tem que valer muito a pena pra você. Ele custa ali por volta de 2.700 a 3.500 ienes. Se você quiser, eu acho que vale a pena. Se você não quiser, dá pra cortar e você explorar um pouco mais Osaka pra fechar o seu roteiro. E pro quinto e último dia, o Parque da Universal. Foi lá que eu vivenciei o brinquedo que mais me impactou, que é do Jurassic Park. Então, eu achei que brinquedos foram muito radicais, achei que foi muito legal, valeu muito mais a pena. Inclusive, se você quiser escolher uma coisa, vale talvez mais a pena esse parque do que os parques da Disney. Tem uma área lá que hoje ela ainda é exclusiva no mundo, que é o do Mario Bros. Tá daqui a pouco lançando aí, acho que nos Estados Unidos, se não me engano, essa área igualzinha. Mas hoje só tem lá. Então, vale muito a pena. Dicas. Não precisa comprar um ingresso especial para ter acesso a essa área do Mario Bros. Porque é muito comum você ouvir por aí falando assim, eu fui barrado, eu não consegui acessar, etc. O que acontece? Assim que o parque abre, e ele abre antes do horário, ele abre uns 15 minutos, às vezes meia hora antes do horário, então chegue muito cedo. Assim que ele abre, você está liberado, você pode ir. Passou um tempo, acho que passou, sei lá, 1, 2 horas, assim, eles começam a restringir. E aí realmente só consegue acessar quem acho que agendou pelo aplicativo com antecedência, ou comprou um ingresso especial, aí já criou umas regrinhas para você conseguir acessar a área do Mario Bros, tá?
Mas não tem erro, se você chegar muito cedo e for direto para essa área, você consegue explorar sem pagar nada extra. Bem, esse foi um vídeo assim, passando no detalhe todo o roteiro do Japão, espero que tenha te ajudado. Se você quiser saber como que funcionou cada coisa dessa na prática, entra aqui no canal que tem uma playlist voltada só para o Japão, mostrando tudo que eu falei aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, com boas dicas, e é isso, boa viagem, beijos, até a próxima!